Oi Libra, eu desejo que você esteja bem, seja bem-vindo a este canal, seja muito bem-vindo a este canal caso você seja novo por aqui. Nesta leitura nós teremos aí uma mensagem atemporal para você, para qualquer posicionamento que você tenha Libra forte no seu mapa. Bom, como é uma leitura para o coletivo, eu peço por favor que você tenha sabedoria para escutá-la. Eu te agradeço muito pelo seu engajamento neste canal, nos vídeos, nas leituras de Libra. Você pode ficar à vontade para continuar engajando. E vamos lá, eu te desejo aí uma ótima leitura. Eu vou começar abrindo essa semana com o oráculo da criança interior, ok? Vamos ver o que nós temos para Libra. Essa semana eu vou abrir os vídeos de uma forma diferente. Inclusive, se você não sabe sobre este modo de proteção, você pode aí fazer comigo, você pode ficar à vontade para colocar aí nos comentários. Vamos lá. Que Rafael nos livre de todo mal que possa vir do leste. Que Gabriel nos livre de todo mal que possa vir do sul. Que Miguel nos livre de todo mal que possa vir do oeste. Que Uriel nos livre de todo mal que possa vir do norte. Que Rafael nos livre de todo mal que possa vir do leste. Que apenas a luz se faça presente no aqui e no agora, para trazer a verdade, o despertar e a conscientização. E que assim seja. Vamos lá. Toda vez que você se sentir aí de alguma forma atacado psiquicamente ou até mesmo se você precisa reforçar a sua proteção, você pode visualizar, repetir essas palavras com a energia dos arcanjos e você pode visualizar um círculo de proteção ao seu redor. Então vamos lá. O que nós temos para Libra? Qual a mensagem para Libra, casa 7? Libra, casa 7. Ai, vieram muitas. Por favor, seja mais específico. Qual a mensagem para Libra, espiritualidade maior? Libra, casa 7. Virou aqui. Escreva uma carta. Muitas. Faça o que você precisa fazer. E encontre o seu paraíso. Bom, Libra, eu não sei se de alguma forma você tá afastado de alguém, ou você tá brigado com alguém, você tá desentendido, com alguma pessoa, seja um amigo, um familiar, mas que de alguma forma é uma pessoa que você quer bem e que você deseja ter por perto, Se fosse o seu caso, se for a sua situação, aqui nós temos uma mensagem dentro das suas perspectivas, que eu não sei quais são, eu não sei quem é essa pessoa para você, o que ela significa para você, o que aconteceu entre vocês, mas aqui é como se de alguma forma fosse um chamado, e obviamente se você sente vontade de fazer isso, não é que você vai fazer alguma coisa forçada, isso é se está dentro do seu coração, de se reconciliar com alguém que você gosta e que é mútuo, que é recíproco, o carinho, aqui é como se fosse um chamado para que você, talvez, se comunique com essa pessoa. Para um pequeno grupo pode ser essa mensagem, mas para um amplo grupo, aqui talvez essa reconciliação ela pode ser consigo. Então, se você sente que de alguma forma você se perdeu ao longo do caminho e você de alguma forma sente que precisa se reconectar com partes perdidas do seu ser, talvez seja interessante você escrever uma carta para si. E principalmente aqui nós temos uma mensagem de uma carta para sua criança interior, Mas não necessariamente, pode ser? Pode, mas pode ser uma carta para si, Você poder colocar nessa carta o que você sente que você perdeu de si ao longo do seu caminho. O que você sente que ficou lá atrás e talvez você tenha um desejo de recuperar. Ou não necessariamente você tem um desejo de recuperar, mas o que você sente que você gostaria de falar para o seu ser? Sabe, alguma mensagem que você sente que você gostaria de deixar para si e que talvez pode ser difícil de verbalizar. E talvez para você, escrevendo uma carta seria mais fácil, até mesmo para compreender. Porque muitas pessoas, muitas vezes, quando a gente tem dificuldade para verbalizar o que a gente sente,
se a gente coloca, muitas vezes a gente tem dificuldade para verbalizar um sentimento, né? Não são todas as pessoas que de fato têm facilidade para fazer isso. E quando você não tem facilidade para falar, você de alguma forma pode materializar esse sentimento numa outra perspectiva, não somente na fala. Você pode escrever, você pode pintar, você pode materializar esse sentimento através da arte, né? E aqui eu sinto que é como se fosse um chamado mesmo para você escrever uma carta. Aqui pode ser uma carta para si, mas como também pode ser uma carta para alguma pessoa. Se aqui é um caso de talvez você estar de alguma forma brigado com alguém, ou se você rompeu com alguém, enfim. Mas você tem coisas que não foram faladas e que você sente que de alguma forma você não pode falar isso para essa pessoa. Mais uma vez, é como se você colocar, se você materializar esses seus sentimentos em uma carta, talvez isso pode te ajudar de alguma forma. O mais aconselhável, né? Obviamente, quando a gente tem alguns sentimentos difíceis de serem compreendidos, de serem elaborados, o mais aconselhável é que você busque o profissional para falar sobre esses seus sentimentos. Mas se aqui, no momento, não é o seu caso ou você não pode, então o aconselhamento é que você escreva uma carta. E principalmente aqui essa mensagem para librianos que sentem alguma coisa, que precisam fazer algo, porque nós temos esse chamado. Faça o que você sente que precisa ser feito. E aí, mais especificamente, aqui nós temos várias perspectivas. Seja você conversar com alguém, ou se não é possível conversar com essa pessoa, que você possa escrever isso. Pelo menos materializar o que é esse sentimento, o que é essa coisa que não foi dita, que precisa talvez ser revisitada aí dentro do seu coração. Mas no amplo aspecto, eu sinto que alguns librianos precisam se reconciliar consigo, sabe? Talvez alguma questão que tenha ficado perdida ao seu respeito, do seu ser. Ou às vezes não é nenhuma perda do seu ser, né? Às vezes é você poder olhar para essa pessoa do seu passado, que você foi, e revisitar quem você foi lá atrás e quem você foi hoje. Porque muitas vezes, se a gente passa por alguma mudança na vida, a gente tem até mesmo dificuldade para enxergar quem foi essa pessoa lá do passado e quem é essa pessoa hoje. Quem você foi. E assim, numa perspectiva, até mesmo se você, por exemplo, é uma pessoa que tende a ficar se comparando com as pessoas. Olha para o seu eu do passado. O que você melhorou lá no seu passado que hoje você olha para si e você fala assim, nossa, de fato, eu evoluí muito nessa perspectiva. E aqui eu não tô falando sobre habilidades, eu tô falando sobre a evolução da sua alma, sobre questões do seu ser. Então aqui, né, para qual libriano aí que vai se identificar com essa mensagem, para algum libriano, né, nós temos essa perspectiva. Escreva uma carta, se for possível, né. Vamos ver aqui um complemento agora com o tarô. Para Libra. O ressentimento. Libra, casa 7. Opa. O Argonauta. Libra. A solidão. A peregrinação. Não, já foram 4. E no fundo nós ficamos com a incerteza. Bom, eu vejo que de fato para alguns aqui você se desentendeu, você se ressentiu com alguém e isso fez com que você de alguma forma se isolasse e saísse da vida dessa pessoa. Então, mais uma vez, é muito importante você adequar, né, essa situação na sua vida. Se é uma pessoa que, de alguma forma, você sente que te fez mal, né, se foi uma situação aqui, não necessariamente que você vai se reconciliar com essa pessoa, tá? É muito importante você ter sabedoria para escutar. Aqui, muitas vezes, pode ser que você tenha se ressentido com alguém ou com alguma pessoa e se afastou, e, de fato,
houve uma necessidade desse afastamento para o seu bem, né? E para o bem de ambas as partes. Mas aqui é como se de alguma forma eu me comunicasse com algum libriano que passou por uma situação desafiadora, se afastou, passou por um momento até mesmo aí de solitude e hoje está incerto se retorna para a vida dessa outra pessoa ou não. Alguns aqui estão em dúvida se retornam para a vida dessa pessoa ou não. Tem uma grande dúvida aqui. E, obviamente, isso é importante que você analise dentro das suas perspectivas, né? Porque eu não sei o que aconteceu, o que houve de ressentimento, quem é essa pessoa para você. Muitas vezes você precisa elaborar essas questões dentro de si, nas suas, ressignificar as suas emoções, os seus sentimentos dentro do que aconteceu nessa perspectiva na sua vida e não necessariamente ter essa pessoa de volta na sua vida, né? Por isso que aqui não dá pra gente... Aqui eu tô trazendo o que você tá passando no momento. Num passado recente você se ressentiu com alguém e aqui foi algo que mexeu muito com as suas emoções. Então, através dessa briga, desse desentendimento, você se afastou e, obviamente, esse ressentimento para com o outro gerou um sentimento para consigo mesmo. E hoje, no momento presente, eu vejo que você se encontra em dúvida se você volta a conversar com essa pessoa ou volta a fazer parte da vida dela. Às vezes, essa dúvida também pode ser se você tem uma conversa definitiva para fechar essa situação, se aqui houve algo mal entendido, né? Talvez uma conversa definitiva para fechar e não necessariamente que vocês voltarão a conversar. Talvez seja uma conversa que você esteja em dúvida se tem essa conversa ou não, pelo menos para ter um desfecho nessa situação. Para alguns pode ser. Então eu vejo que hoje você se encontra incerto. Porque de alguma forma essa pessoa, você tem afinidade com ela, né? Por isso que você tá incerto. E aqui, eu não tô falando necessariamente de relacionamento afetivo, tá, gente? Você pode abranger isso pra sua vida. Pode ser uma relação entre familiares, pode ser amizade, né? Pode ser alguém aí do seu local de trabalho, enfim. Mas eu vejo que você hoje vem repensando sobre isso. Mas aqui, eu sinto que isso vai depender muito das suas perspectivas de vida. É aquilo, muitas vezes, eu vou falar que é a minha perspectiva, não é o que o tarot tá trazendo, tá? Muitas vezes a gente anseia por uma conversa, a gente anseia por uma resolução, mas o que eu venho aprendendo na minha vida é que não necessariamente a gente vai ter uma resolução definitiva de uma situação que envolve duas pessoas. Muitas vezes a resolução ela precisa acontecer dentro da gente. E aí não necessariamente isso vai te satisfazer, né? Mas nem tudo na vida a gente se satisfaz. E às vezes a gente tem que lidar com algumas insatisfações. Então aqui é muito particular, porque eu não sei exatamente quem é essa pessoa pra você, né? Ou quem foi essa pessoa pra você, o que houve aqui. Então isso vai depender mesmo do que o seu coração te chama. Aqui, para um amplo grupo, eu sinto que é uma situação que houve um desentendimento, mas são pessoas que sentem afinidades, que sentem carinho, que sentem afeto, mas houve um desentendimento no passado. Aqui eu não sinto que a gente fala de uma situação de uma pessoa que fez muito mal, não sinto. Aqui eu sinto pessoas que se afinizam, mas se desentenderam por algum motivo. E aí, se é esse o seu caso, obviamente, o chamado é para que você ouça o seu coração. Se você sente que você não consegue, de fato, ter uma conversa definitiva para fechar essa situação com a pessoa, talvez, de fato, o conselho é que você possa escrever uma carta para colocar neste papel o que talvez tenha ficado mal entendido para você, ou o que você gostaria de falar para essa pessoa que você talvez não seja possível falar hoje, né? A timidez. Libra. A escolha. Eita. A alegria.
a responsabilidade com saciar a sede. Bom, vamos lá, gente. Eu vou levar essa mensagem para uma situação que é o seguinte. Duas pessoas que sentem carinho uma pela outra, que sentem afeto, que sentem afinidade, que se gostam de alguma forma. Duas pessoas, só que em algum momento uma dessas pessoas ou ambas as pessoas erraram dentro de um relacionamento. E aqui, quando eu falo relacionamento, é amizade, família, sim, pode ser um relacionamento afetivo, por que não? Relacionamento de trabalho, enfim. Aqui eu vejo essa situação, eu não vejo que você lidou aqui nessa mesa, essa pessoa seja uma pessoa que te fez muitíssimo mal, sabe? Uma pessoa... Não, eu vejo duas pessoas que erraram uma com a outra, ou talvez essa pessoa errou com você, ou vice-versa. Você pode adequar isso na sua vida. E, de alguma forma, você sente que ficou algo mal entendido, ou mal interpretado, ou mal solucionado, porque aqui houve ressentimentos. Isso fez você se afastar, e hoje você se encontra em dúvida se você volta ou não para a vida dessa pessoa. E esse voltar é não necessariamente para fazer parte da vida dela. Esse voltar pode ser simplesmente para resolver a situação. E hoje, o que acontece? Aqui tem uma questão de timidez. Porque talvez, de alguma das partes, ou de ambas as partes, tenha tido palavras mal faladas, né? Ressentimentos, obviamente. E aqui eu vejo que tem uma timidez, obviamente, porque também, talvez para alguma das partes, para que haja essa conversa, precisa haver também uma responsabilização pelo que se foi dito, ou pelo que se foi falado, ou pelo acontecido, né? Principalmente pelos erros. E, obviamente, se responsabilizar pelos erros, seja ele qual for, sejam eles quais forem, é um pouco incômodo, né? Cada um lida com essa questão de uma forma, mas algumas pessoas, de fato, têm mais dificuldade para se responsabilizarem pelos seus erros, porque isso fere muito na questão egóica, fere muito no ego. Então, aqui, isso vai depender de cada um. Se for você, né? Aqui, lembrando que pode ser alguém em relação a você. E eu vejo que, de fato, aqui tem uma questão de dúvida muito grande, porque tem um outro fator, de alguma forma, para que essa conversa aconteça, ou para que essa reaproximação aconteça, tem uma questão de incerteza muito grande, de dúvida, e tem uma questão de escolha, né? Porque a partir do momento que você decide tomar uma atitude, você vai precisar renunciar a alguma coisa. Talvez essa renúncia seja desse eu do passado que errou, e que talvez tenha dificuldade de se responsabilizar. Pode ser? Pode. Por isso que aqui é muito particular, né? Talvez pode ser o medo de como que talvez essa pessoa vai... Nossa, quantos talvez, né? Mas enfim, pode ser o medo de como que essa pessoa vai te receber. Vamos ver aqui um complemento. 5 de paus. Aqui entre vocês houve briga. Houve palavras mal faladas, que geraram ressentimento. E aqui alguma situação ela não terminou bem. Os enamorados. Aqui tem uma questão de escolhas. Um ajudante das emoções. Sete de espadas. Aqui houve para alguns traição. E essa traição não necessariamente é uma traição de fato, se aqui a gente fala de um relacionamento, sabe? Não necessariamente houve traição, mas pode ser uma traição de confiança, pode ser uma traição, por exemplo, se aqui houve palavras mal faladas, julgamento, humilhação, enfim, isso já é uma espécie de traição, né? Isso já é uma traição. Mas, vamos lá, tem algumas perspectivas aqui. Para alguns, essa pessoa ela pode ser um aspecto de relacionamento afetivo. Para alguns, tá? Porque aqui nós temos
os enamorados, nós temos a carta da escolha, para alguns pode ser, eu vou levar para esse grupo. Então, para você que é num aspecto de relacionamento afetivo, pode ser que hoje você, de alguma forma, esteja se relacionando com alguém, né? E tem essa questão de olhar para alguém do passado. Tem uma questão assim para alguns, tá? Essa é a mensagem. E isso é muito particular, né? Muito particular. Porque não necessariamente você quer essa pessoa de volta na sua vida para um relacionamento, mas talvez para resolver a situação. Então aqui vai mesmo do seu coração. Mas o que nós temos de conselho? Agora vamos para um outro grupo aqui. Se é uma pessoa amiga, né? Se é uma pessoa amiga, uma amizade ou alguém da sua família. Aqui nós temos que, se for possível, se vocês talvez tenham amigos em comum, aqui você poderia talvez pedir ajuda para um amigo, né? Principalmente aí se vocês têm amigos em comum. Para que haja essa comunicação de alguma forma. Porque aqui tem um aspecto de timidez envolvido. De alguma das partes tem uma timidez, mas essa timidez, ela diz respeito a esse conflito que foi gerado no passado e também a própria timidez da pessoa de se reaproximar. Mas também isso está atrelado a precisar se responsabilizar por alguma traição. Porque eu sinto que essa timidez é da pessoa que de alguma forma gostaria de se comunicar com você. Pode ser para alguns. Como conselho, nós temos que você possa escutar a sua intuição, porque aqui tem um aspecto de incerteza muito grande. Escutar o seu coração, sabe? A sua intuição. Nós ficamos com a sacerdotisa no fundo do deck. E também aceitar as suas emoções, sabe? Porque se de alguma forma o seu coração tá pedindo para resolver alguma questão que ficou mal resolvida, principalmente, mais uma vez, é uma situação que é do coração. Aqui eu sinto pessoas que simplesmente cruzaram o caminho uma da outra e alguma coisa ficou mal resolvida, ou se desentenderam, ou houve palavras mal faladas, mas isso pode acontecer, sabe? Dentro, por exemplo, uma relação entre uma mãe e uma filha, mas houve uma briga, e aí vocês se desentenderam. Então, mas vocês se gostam, né? Vocês querem, vocês duas, de alguma forma, têm um relacionamento saudável. Talvez foi um deslize por um momento. Aqui eu falo de algo assim. Eu não tô falando de relacionamentos extremamente tóxicos e abusivos que fizeram muito mal pra você. Eu tô falando de alguma situação que... E se aqui a gente tem uma mensagem, aqui nós não temos... o único arcano maior que nós temos aqui é o enamorado, né? Que é uma escolha. Então aqui a gente fala de uma escolha mesmo. E aqui nós temos a sacerdotisa. Então, voltando ao meu raciocínio aqui. A gente fala de pessoas que se gostam. Ou que se gostaram em algum momento, né? Porque tem afinidade. Mas tem dúvidas. E essas dúvidas, para cada um, isso vai ressoar de uma forma. Para muitos, é uma questão de precisar se responsabilizar pelos seus erros. E não necessariamente somente você, né? Talvez outra parte também precise se responsabilizar pelos erros. Porque talvez se em um relacionamento houve uma briga, houve desentendimento, pode ser que as duas pessoas tenham errado em algum ponto. Não necessariamente, mas pode ser. Então aqui, a gente tem muitas perspectivas. Como conselho é que você também respeite as suas emoções. Então, se você está sentindo um desejo, um chamado, de pelo menos colocar um ponto final, pode ser que seja um chamado do seu coração de fato. Principalmente aqui, se essa situação ela tá mal resolvida dentro do seu coração, né? Agora, se aqui, essa situação ela já tá muito bem resolvida, obrigada pra você, essa mensagem não é pra você. Aqui eu tô me comunicando com pessoas que estão passando por uma dúvida. E que dúvida, viu? Os amantes com a escolha e incerteza, aqui a gente fala de muita dúvida. Muita dúvida. E aqui tem um aspecto de, se for possível, você
solicitar ajuda de algum amigo, né? Ou até mesmo se for uma questão familiar, ou de um familiar que ainda tem acesso a essa pessoa, né? Se você não tem acesso mais a essa pessoa. Pelo menos para essa conversa ou para essa compreensão, para esse entendimento, enfim, Libra, isso aí vai ser muito particular, né? Mas, no geral, é que você possa se escutar e também respeitar as suas emoções. E se, mais uma vez, se aqui não é algo que pode ser resolvido com essa pessoa, que você possa resolver isso dentro de si. E o que pode te ajudar é escrever uma carta. É isso, desejo que tenha te ajudado. Um grande abraço.